Irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos a um texto, livro de 1 Reis, capítulo de número 4. Livro de 1 Reis, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso de número 29. Enquanto os irmãos procuram, também quero deixar registrada aqui a minha palavra de gratidão a Deus pelo privilégio que Deus me concede de retornar a esta cidade, em especial nesta casa de oração. Sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pela vida do pastor desse setor. Que Deus continue abençoando o servo de Deus, a sua casa, pastor, a sua família, o seu ministério. Cumprimentando o pastor, eu estou saudando a todos os obreiros em nome de Jesus. A liderança desse bom, que Deus continue abençoando, prosperando esse trabalho, que para mim é um trabalho tão importante quanto uma escola bíblica dominical. Se todo crente sentasse para ouvir a palavra de Deus e viesse na escola dominical e não faltasse no culto de ensino e de oração, a igreja da vida de alguns seria muito diferente. Mas eu sou grato a Deus por você que se dispôs a sair da sua casa e vir aqui ouvir uma porção da palavra de Deus. Grato pela minha família que me acompanha. Enfim, que Deus fale conosco segundo a necessidade de cada coração aqui nesta noite. 1 Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 29. Os irmãos, me permitam na leitura, eu vim fazendo uns comentários aqui, para depois a gente não precisar voltar neste texto. Amém? Está escrito assim: a sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Aqui nós já temos uma lição para tirar, irmãos. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Perceba que esse essa palavrinha aqui tão pequenininha, esse faz toda a diferença. Se esse não estivesse aqui, seria assim: e deu Deus a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração. Mas perceba que o escritor diz: e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração. Isso faz toda a diferença. Só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer: se esse copo aqui, ele tem capacidade para 300 ml, é como se Deus tivesse colocado em Salomão dessas 3 virtudes 100 ml de cada, para dar o total de 300 ml. Ou seja, ia ter 3 virtudes dentro de um espaço. Se é 300 ml, 100 ml de cada virtude. Mas esse aqui já faz toda a diferença. O que o escritor está dizendo é que Deus não deu 100 para cada, de cada característica, de cada virtude. Deus encheu ele de cada virtude até transbordar. Porque Deus, quando quer abençoar, Deus não trabalha na medida contra-gota. Ele trabalha na medida recalcada, sacudida e transbordante. Glórias ao nome de Jesus. Porque sabedoria, irmãos, é diferente de inteligência. Inteligência é a pessoa saber que 70 vezes 7 dá 490. Agora a sabedoria é saber que nas contas de Deus 70 vezes 7 não tem começo, nem meio, nem fim. Quando Nicodemos encontrou com Jesus, ele era inteligente. Com poucos minutos de conversa, ele olhou para Jesus e disse: eu estou vendo que tu és o Cristo. Jesus disse: necessário é nascer de novo. Ele disse: já não estou entendendo mais nada. Só entende o céu quem é do céu, e só vai para o céu quem é do céu. Muitíssimo entendimento. Essa palavra aqui, muitíssimo entendimento, o escritor vai dizer, a Bíblia revista e atualizada, a tradução vai dizer que são múltiplos conhecimentos que Deus deu para este homem. A versão King James diz que Deus deu para ele uma capacidade de discernimento muito além do normal. Discernimento muito além do normal. Largueza de coração. Largueza de coração é um conhecimento não só abrangente, como profundo. Ou seja, não tem medida, não dá para medir o que Deus fez com esse homem, dando largueza de coração, muitíssimo entendimento e sabedoria. E era a sabedoria dele, verso 30, maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. Irmãos, toda a história de sabedoria da época vinha do Oriente.
os mestres espirituais, os grandes sábios, tudo vinha do Oriente. Heródoto, um historiador, vai dizer que na 13ª dinastia do Egito. Só para os irmãos terem uma base de quando foi essa época, foi da mesma época de Gênesis capítulo 12, de quando Deus chama Abraão como nômade, e ele sai errante procurando a terra que Deus tinha prometido. É aquela época, quando Deus chama Abraão no capítulo 12, no capítulo 12 de Gênesis, já estava na 13ª dinastia do Egito. Heródoto, um grande historiador, vai dizer que a grandeza do Egito, a beleza do Egito, o luxo que tinha no Egito, era tão grande, tão profundo, que Heródoto dizia, era melhor que alguém descesse e visse com os seus próprios olhos, porque se alguém fosse lá e contasse para outro, era perigoso esse outro não acreditar, tamanha grandeza. Mas foi só até chegar ao Salomão, porque aonde chega um crente, oh glória, tem um hino que vai dizer que quem já pisou no santo do santo, não é o brilho do Egito que vai atrair os olhares dele, não. Você pode dar um glória por esta palavra? Verso 31, e era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, um grande sábio, israelita, Emã, Calcol, Darda, filhos de Maol, eram mestres na música, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Ou seja, ele entendia de botânica, ele entendia de zoologia, o conhecimento dele era abrangente. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos adiante de um texto, talvez não tão pesquisado, comentado, mas conhecido nosso. Talvez a gente não conheça ele na sua minuciosidade, mas nós já ouvimos falar disso aqui. Salomão, o homem mais sábio da terra, porque Deus resolveu dar sabedoria a este homem. Mas me permita retornar aqui para os irmãos entenderem minha linha de raciocínio. Na ocasião aqui, antes de nós chegarmos nesse texto, a Bíblia vai dizer que estava perto de Deus mexer com o trono de Israel. Na verdade, não estava perto de Deus mexer com a cadeira, porque a cadeira é imutável. O que Deus estava perto de mexer era com o ocupante da cadeira. E se tem uma coisa que agita o reino, é a cadeira. Se tem uma coisa que movimenta o reino, é quando chega a hora de Deus mexer no ocupante da cadeira. Porque tem gente que sabe tomar posse, mas não sabe largar. Tem gente que muda de igreja se tirar ele da regência. Tem gente que muda da igreja se tirar ele da cantina. Tem gente que não quer mais saber da igreja se tirar ele dos músicos. Tem gente que não quer saber mais da igreja se tirar ele da liderança. Irmão, eu vim aqui, nós estamos numa escola bíblica, mas eu quero ser boca de Deus aqui nessa noite. Amém ou não amém, irmão? Então, vamos para frente aí. Tem gente que não comporta mais ficar no lugar se ele perder a posição. Eu vou dar uma notícia, irmãos. Se Jesus levar 100 anos para voltar, você não está mais no lugar que você está. Vai ter outro no teu lugar. Porque a cadeira é dele. Ele dá para quem quer, como quer, a hora que quer, porque o reino é dele e para ele. Você pode erguer tua mão e dar um glória para Jesus? Mas tem gente que não entende isso. E chegou perto de Deus movimentar quem estava ocupando a cadeira. Porque a Bíblia diz que Saul ele é erguido como rei de Israel e ele reina por 40 anos. Com a morte de Saul, a Bíblia diz que Davi ocupa o trono. Agora já está no fim do reinado de Davi. Davi reina mais 40 anos. E nós sabemos que o ocupante da cadeira depois de Davi foi Salomão. Só que antes de Salomão sentar na cadeira, o reino ficou agitado, porque tinha alguém no meio do caminho que não queria que isso acontecesse. Eu quero crer, irmãos, que Salomão enfrentou muitos obstáculos, pastor, para ocupar o lugar que Deus tinha preparado para ele. Mas dentre os obstáculos, por causa do horário, eu quero enfatizar pelo menos 2. Primeiro, foi ele saber lidar com a ganância do seu irmão Adonias, porque Adonias não entendeu que a cadeira não era para ele. E se você olhar pelos olhos carnais, Adonias não estava errado, porque Adonias foi o 4º na linha da sucessão. Ele foi o 4º filho de Davi. A Bíblia vai falar de mais 3 antes de Adonias. A Bíblia fala, por exemplo, de Amon. Amon é aquele moço que violentou Tamar.
E a Bíblia diz que ele foi morto por um irmão seu, meio-irmão seu. Com a morte de Amon, o segundo é Quiliabe. A Bíblia não fala deste moço. Acredita-se que esse moço tenha morrido, talvez num campo de batalha. Com a morte de Quiliabe vem Absalão. Absalão é aquele que matou Amon, e quando foi fugir de Joabe, ele fica com as cabeleiras enroscadas num galho de árvore, e Joabe vem e transpassa ele pela espada. Ou seja, com a morte dos 3 filhos mais velhos de Davi, o quarto é Adonias. Davi está velho, sem força, já não é mais aquele moço novo que derruba urso, leão, derruba gigante. Não, ele já está velho, em cima da cama, cansado, sem força, mas a unção estava com ele. Porque se tem uma coisa que Deus não revoga, é unção dada. Unção dada Deus não revoga. Aí começaram a movimentar, porque se o velho está velho e não manda mais nada, quem é que vai mandar? Adonias disse: sou eu sou o cara, eu sou o próximo, a cadeira é minha. E ele começou a fazer um complô. Só que o que Adonias não sabia é que cadeira do reino não é para quem quer, é para quem Deus chama e quer dar. Glórias a Jesus. Pode estar o primeiro da fila, mas se o céu gritar meia volta, vou ver, o céu faz todo mundo virar. Quem é o primeiro já vira o último, e quem é o último já é o primeiro. Então eu tenho uma notícia para te dar, e se você crer, prepare um glória. O que é teu, ninguém vai tomar aquilo que Deus falou que é teu. Se todo mundo entendesse isso, tinha menos inveja, picuinha e disputa no reino de Deus, porque cada um tem a sua porção. Hoje, se nós não vigiarmos, irmãos, o altar vai virar um lugar de disputa, porque quem veio canta, o outro que vem cantar depois, ele se acha na obrigação de cantar mais do que quem cantou antes dele. Se ele vem cantar e já sabe que vem outros atrás dele, ele quer cantar de um jeito que quando o outro cantar, abafe o outro. Você não pode pensar em cantar para agradar e querer voltar, porque não adianta cantar bonito e a voz não atravessar o teto. Pode não ter voz bonita, pode alguém não querer, mas se chegar no trono, glórias a Jesus. Adonias começa a fazer uma reuniãozinha paralela, porque preste atenção aqui, irmão, todo rebelado tem as mesmas estratégias. O rebelado, ele tem a mesma estratégia. Primeira coisa que o rebelado gosta de fazer comida, ele gosta de roda de comida. Aí tem gente que fala assim: mas crente gosta de comer. Querer comer é uma coisa, agora sentar na mesa de rebelado é outra. Porque na reunião de Adonias, 3 pessoas não foram convidadas. Quantas eu disse? Natã, profeta, porque profeta que é profeta não senta na mesa de rebelado. Eu estou sentindo Deus aqui. Glórias a Jesus. Salomão também não foi convidado. Por quê? Porque Salomão era o escolhido, e escolhido não senta na mesa de rebelado. E Benaia era o valente, um dos valentes de Davi, daqueles 400 que foi para a caverna, que com Davi passa a peneira dos 400, ele tira os 37 valentes de Davi. Benaia era um. Benaia era o escolhido, Benaia era o valente. Então, para nós traduzir isso aqui, Benaia era o leal, porque quem é leal não senta na mesa de rebelado. Você pode até gostar de comer, como eu também gosto, porque crente gosta de comer mesmo, mas na mesa de rebelado, não. E Adonias começou a fazer uma reuniãozinha. Adonias fez assim: varão, vem comigo. O rebelado, ele faz mais ou menos assim: primeiro, ele faz banquete e chama todo mundo, porque ele quer ganhar na boca. Segundo, ele começa a fazer proposta. O que você faz aqui? Quando eu tenho oportunidade eu canto. Meu Deus, tu canta muito. Você só canta quando te chama, quando lembram de você? Vem comigo que você canta direto. Eu já te coloco até na frente do louvor. Vem comigo. O que você faz aqui? Eu não faço nada, eu sou membro. Com esse talento todo você é membro? Se você vem comigo, você já sai do banco e já senta aqui em cima. Porque o rebelado, ele não tem nem para ele, mas ele gosta de fazer proposta. Mas o melhor lugar que você tem que estar é onde Deus te colocou, irmãos. Glórias a Jesus. Benaia começou, ou melhor, Adonias começou a fazer essa reunião. Aí o texto diz que ele começou a falar: vem comigo, vem comigo. Só que a notícia chegou no ouvido de Davi lá no palácio. Velho, sem força, mas a unção estava com ele. Porque pode não gostar, pode não aceitar, pode dizer que o tempo passou, mas se a unção está dada, unção dada não é unção revogada. E Deus sabe respeitar isso, meu irmão. Perceba que Deus só falou para Jacó, que era o Deus de Jacó, depois da morte de Isaac, porque Deus não quebra princípios.
Davi já tinha sido ungido rei de Israel 20 anos atrás, mas enquanto Saul estava no trono, Deus nunca tratou Davi como rei. Tratou ele como um escolhido, mas como rei não, porque ainda o trono estava ocupado. Tem gente que não sabe isso. Tem gente que quer cortar caminho, tem gente que quer puxar o tapete, tem gente que quer dar o chapéu, mas fica tranquilo, Deus sabe colocar no lugar quem é Adonias. O texto diz que a notícia chega lá no ouvido de Davi no palácio, em cima da cama, sem força, mas a unção estava com ele. Davi, estão fazendo uma reunião, lá tem comida, lá tem bebida, lá tem proposta. Davi diz, lá tem comida, mas aqui tem unção. Lá tem bebida, mas aqui tem unção. Lá tem proposta, mas aqui tem unção. Lá tem rebelião, mas aqui tem unção. Lá tem divisão, mas aqui tem unção. Lá tem ganância, mas aqui tem unção. Oh, glórias a Jesus. Resumindo, Deus tira Adonias e levanta Salomão. Primeiro obstáculo para mim, que Salomão enfrenta, foi a ganância de Adonias. Agora a segunda foi a pior do que a primeira. Foi substituir seu pai Davi. Porque querer não é poder, viu, irmão? Tem que ser chamado para ser. Eu vou usar um cargo aqui de exemplo, pelo amor de Deus. Não estou menosprezando o cargo nenhum da igreja. Porque para mim, tanto quem fica lá fora tomando conta dos carros, quanto que estão em cima aqui do altar, para Deus somos todos iguais. Só o peso que é diferente. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, se olhar para os olhos carnal, é melhor ficar lá na rua tomando conta do que sentado no altar. Mas preste atenção no que eu vou dizer. A história diz que Salomão, ele olha e diz, quem sou eu para substituir meu pai Davi? Porque não adianta tomar na força. Deixa eu usar um exemplo aqui. Pode ser o irmão ou a irmã que toma conta da cozinha. Se tomar o cargo dele na força, vai errar a mão do sal. Não vai acertar. Porque quando Deus põe, Deus garante. Quando Deus levanta, Deus capacita. Já viu aquela frase conhecida? Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. É isso aí. Então também não fica se olhando e se menosprezando. Quem sou eu para cantar? Fulano canta mais do que eu. E daí que fulano canta mais do que você? E se Deus quer ouvir a tua voz, mas conhece mais do que eu, vai estudar que você vai conhecer. Tem mais graça do que eu, vai orar e jejuar, que a graça de Deus que está nele vai pegar em você também. A história diz que Salomão, quem sabe, né? Quem sabe Salomão pensou, quem sou eu para substituir meu pai Davi? Vamos puxar o currículo de Davi? Quem sabe da Salomão pensou, eu não sei cantar, meu pai sabe cantar. Eu não sei tocar, meu pai sabia tocar. Eu não sei compor, meu pai sabia compor. Eu não sei brincar com a espada. Nasceu no chão do palácio, meu irmão. Como que vai brincar de espada? Não sabia de nada disso. Meu pai matava urso e leão. Meu pai, Salomão, foi aquele que foi lá para Saul e se ofereceu para lutar contra o gigante. Ele já tinha matado um leão, ele já tinha matado um urso e estava disposto a matar o gigante. Quando ele entra na tenda de Saul, que ele se dispõe a lutar contra o gigante, Saul pergunta para ele, você sabe fazer o quê? Ele diz, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei pastorear e eu sei dar pedrada. Porque Deus vai te usar naquilo que você é bom, irmão. A ferramenta quem dá é Deus, mas quem afia ela sou eu e você. Viu? Quer cantar, vai ensaiar. Quer pregar, vai estudar. Quer ter poder de Deus na vida, vai orar e jejuar. Você pode dar uma glória por esta palavra? Saul falou, você sabe fazer o quê? Cantar, tocar, pastorear e dar pedrada. E você vai fazer o quê com o gigante? Bom, para ele eu não canto, para ele eu não toco e para ele eu não pastoreio. Para ele só sobrou uma coisa, a pedra. E você vai fazer o que com a pedra? Bom, o que eu vou fazer é o que eu sei, é acertar ele. Agora, o que vai acontecer eu não sei. Tem um hino que vai dizer que pedra na mão de quem tem unção vira bala. Os irmãos estão comigo aqui, irmãos? Quem sabe Salomão pensou tudo isso. Meu pai era bom de mira. Presta atenção, irmão. A história vai dizer que ele teve 600 homens atiradores de elite. 600 homens atiradores de elite. Que a frase é clara, anda com quem tem que tu vai ter também. Se tu andar com fofoqueiro, tu vai aprender a fofocar. Se tu andar com invejoso, tu vai aprender a invejar. Se tu andar com quem murmura, tu vai aprender a murmurar. Mas se tu andar com quem tem de Deus... Se você sentar do lado... Irmão, isso aí é automaticamente. Se você sentar do lado de quem fica navegando em rede social, vai te dar uma curiosidadezinha, você vai querer ver o seu celular. Se você sentar do lado de quem não para de beber água, vai te dar sede e vontade de beber água. Se você sentar do lado de quem não para de entrar para ir no banheiro, até você vai ter vontade de ir no banheiro. Mas se você sentar do lado de quem tem um glória... Aí, a unção pega. Davi não era bom de mira,
pois ele teve 600 homens atiradores de elite. Sabe o que a Bíblia vai dizer, irmãos? Que eles eram canhotos de mão, e eles acertavam um fio de cabelo com a pedra na funda. Meu irmão, eu com a mão esquerda não sei escrever o I do Isaías, e o texto vai dizer que com a mão esquerda, com a pedra na funda, eles não erravam um fio de cabelo. É a Bíblia quem diz isso, a Bíblia diz, está dito. Ele foi aquele, quem sabe Salomão pensou tudo isso, quem sou eu? Ele foi aquele que quando Saul ficou possesso e quis matá-lo, ele foi se esconder na caverna de Adulão. E na caverna de Adulão 400 homens foram ter com ele. Olha o currículo dos 400: amargurados de espírito, perturbados e devedores para Saul. Só que eles foram ter com Davi. Andou com quem tem, vai ter também. Dos 400 problemáticos, Davi fez 400 soldados. E para não, seguro glória, e para não bastar, ele ainda passa a peneira. E dos 400, ele arranca os 37 valentes de Davi. Porque do leite Deus ainda tira o apojo, irmão. Quando alguém olha e diz não vai dar nada, o céu diz eu vou fazer dar, e você vai ver o meu nome ser Já que eu falei de Benaia, eu não vou falar dos 37, que o horário não permite. Mas deixa eu falar, já que eu comecei de Benaia, deixa eu falar de Benaia. Benaia foi um dos 37 valentes de Davi. Eu disse aos irmãos que quando a gente anda com quem tem, nós tem também. Porque a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. E detalhe, irmão, se é o meu pastor e eu querer ser igual a ele, eu já tenho uma resposta: a vaga dele já está ocupada. Se for para ser igual, fica no seu lugar, porque já tem ele. Tem que ser no mínimo melhor. E não é no quesito de disputa, é no quesito do que Deus faz. É por isso que quando Eliseu estava andando com Elias, que ele passa as 3 cidades, aí Elias viu que ele não ia abrir mão. Elias pergunta: o que você quer? Bom, eu quero a porção logo é dobrada do que está em ti. Para ser igual já tem você. Se você for embora, eu quero ser o dobro do que você é. Deus tem para dar, irmãos. Benaia começou a andar com Davi. A Bíblia fala, pelo menos é o que a Bíblia diz, que Davi matou um leão. Quantos leões a Bíblia diz que Davi matou? Pois Benaia foi andar com Davi, de problemático virou valente, e a história diz que ele matou 3 leões. Só para você entender, o texto diz que um dia Davi está lutando contra os filisteus com os seus homens. Benaia olhou para Davi: Davi, eu não aguento mais mexer a espada, minha garganta está seca, eu estou com sede. Davi disse: mas eu preciso de você na guerra, mas eu não consigo movimentar a espada. A história diz que Davi disse: desça por essa trilha, no final da trilha tem um riacho, beba água e volta para a guerra, porque eu preciso de você. Diz a história que Benaia desceu no riacho, mas quando ele chega lá embaixo, tem 2 leões bebendo água. E agora? Davi está precisando de mim, e aqui tem 2 leões. Benaia disse: se eu esperar a paciência do leão, Davi vai pensar que eu abandonei. O que você vai fazer, Benaia? Eu vou resolver isso aqui. Cansado, com sede, ele desce num riacho, mata os 2 leões, bebe água e volta para a guerra. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Mas vamos para frente, vamos para frente. Quem sabe Salomão disse: esses foram os homens do meu pai sabia fazer tudo isso. Eu não sei cantar, não sei compor, não sei tocar, não sei mexer com a espada, não sei dar pedrada. E agora? Só que a história diz que ele pensou. Ele disse: meu pai sabia chamar a atenção de Deus. Porque eu posso não saber cantar, eu posso não saber tocar, eu posso não saber pregar, mas se eu chamar a atenção de Deus, não interessa se eu estou com o microfone ou se eu estou sentado no último banco. Se eu chamar a atenção, porque aqui não acontece isso não, irmão. Só lá nas minhas bandas tem gente que não dá glória, não tem uma expressão de louvor a Deus, mas quando pega o microfone se transforma, faz cara feia, cara de profeta, quer mostrar que bate pé, faz barulho, mas soltou o microfone, sentou, acabou a unção. A unção não está aqui não, a unção está glórias a Jesus. Salomão disse: se eu souber chamar a atenção de Deus. Eu tenho um pouquinho de resistência com pregadores. Não sei se eu falei isso aqui da última vez, mas se eu falei, eu vou falar de novo. Eu tenho um pouquinho de resistência com pregadores e cantores que vai pregar em grandes congressos, ou pequeno congresso, ou seja, onde for, e Jesus salva, cura, batiza, liberta, renova a igreja. Aí ele tira uma foto e coloca assim: preguei hoje na Assembleia de Deus Ipiranga de Jaú.
Jesus batizou 50 com o Espírito Santo e salvou 25. Dá a impressão que foi ele, né, irmão? Às vezes ele veio com... Não estou criticando não, pelo amor de Deus. Tem muito homem de Deus, cheio de Deus no altar. Mas às vezes, muitos irmãos vêm com técnica de púlpito, versículo decorado, palavra já conjuntinha, tudo certinho. Sabe mexer com o emocional. Aí acontece essas coisas. Mas foi a técnica que fez, pastor? Não. Talvez foi o irmão que senta lá no canto, que ninguém nem viu o irmão. Mas de madrugada o irmão acordou e disse: Senhor, abençoe a escola bíblica. Oh santo, o Senhor salva, o Senhor renova, o Senhor batiza. Aí tem gente que sai na rede social dizendo: eu preguei e Jesus fez. O céu diz: você não, eu fiz por causa dele, lá no canto, que ninguém viu, mas a oração chegou no trono. Irmãos, se você conseguir chamar a atenção de Deus, tu pode estar no púlpito, quanto tu pode estar na porta. Chamou a atenção de Deus, nós já estamos no lucro. Amém ou não amém, irmão? Salomão diz: se eu souber chamar a atenção de Deus, eu estou no lucro. Salomão chama os seus príncipes, diz aqui: vem cá. Eu estou parafraseando, meu irmão. Faz favor. Vai lá no pasto e vê quantas novilhas meu pai deixou de 0 a 3 anos. Eles vão lá no pasto e faz a contabilidade. Rei, teu pai deixou 5.000 cabeças de novilha de 0 a 3 anos. Não, ainda é pouco. Volta lá no pasto e vê quantas novilhas meu pai deixou de 3 a 5 anos. Aí eles voltam: rei, de 3 a 5 anos tem mais 3.000 cabeças de novilha. Salomão disse: 5.000 até 3 anos, e até 5 anos, de 3 a 5 anos, mais 3.000, 5 com 3, 8. 8.000 novilha. Salomão chama os sacerdotes: vem cá, arruma o altar. Nós vamos oferecer uma oferta para Deus aqui. Por quê? Eu preciso chamar a atenção de Deus. Eu não sei cantar, não sei compor, não sei reinar, mas essa cadeira é pesada. Eu preciso da graça dele para sentar na cadeira. Eu preciso chamar a atenção de Deus. Meu pai não está aqui, mas se ele estiver comigo, eu vou vencer. E diz a história que ele prepara o altar e começa o sacrifício. Ele começou a sacrificar 18 de manhã, 24 à tarde. 18 de manhã, 24 à tarde. 18 de manhã, 24 à tarde. Mas por que você vai fazer tudo isso, Salomão? Porque eu preciso entregar o que é de Deus no altar para chamar a atenção de Deus. E ele começa. Quando chega no número 1000, Deus diz: Salomão, você chamou minha atenção. Ele disse: Deus, mas eu tenho mais 7.000 ofertas para entregar para ti. Deus disse: eu não pedi nenhuma. Onde você leu que eu te pedi alguma coisa? Eu não te pedi nenhuma. Você me entregou 1000 porque você quis. As 7 você pode guardar porque eu não te pedi nada. Agora tem uma coisa: o que você quer? Eu quero sabedoria. Deus diz: é tua. Só que, prepare um glória, irmão. Olha o que Deus diz para ele: só que como você me entregou o que eu não pedi, você também vai levar o que você não pediu. Você me entregou e pediu sabedoria, toma sabedoria. Mas eu vou te dar sabedoria, muitíssimo entendimento, largueza de coração. Alabachore. Irmão, o que nós estamos precisando hoje, cada vez mais, é de sabedoria. Receba sabedoria da parte de Deus. Sabe o que está precisando hoje na igreja? Largueza de coração, muitíssimo conhecimento. E não estou falando de coisa terrena não, estou falando do céu. Para quando chegar alguém aqui vestido de kit crente, mas na essência não tem nada de crente, ter autoridade de dizer: você só tem rótulo, mas essência não. No altar, não. Ô Santo de Israel. Ei, calabachore, calabai. Mas vamos para frente, Deus, você chamou minha atenção. Você quer o quê? Sabedoria, já é tua. Mas eu vou te dar muito mais do que sabedoria. Vou te dar porque o que eu não pedi, você deu. Deixa eu só fazer uma pergunta para nós continuar. Tem alguém aí te ameaçando você para dar glória? Tem? Os irmãos estão comigo aqui, irmão? Então vem comigo aqui. Tem alguém aí te ameaçando para você dar glória? Você está preso no banco? Tem alguma coisa no teu pescoço falando: da glória eu te espero? Tem? E você está dando glória para quê? Você veio aqui por quê? Deus está dizendo: eu não pedi teu glória, eu não pedi o teu aleluia. Mas receba a profecia. Deus está dizendo: o que você quer já é teu, mas como você está me dando o que eu não te pedi, prepare um glória, tu vai levar o que você não pediu. Receba esta palavra. Oh, glórias a Jesus. Ei, calabachou. Surianda la mamai. Receba de Deus, irmãos.
receba de Deus graça, receba de Deus unção, receba de Deus virtude, receba de Deus poder, receba de Deus sabedoria, receba de Deus discernimento de espírito, receba de Deus. Oh, glórias a Jesus. Irmãos, a sabedoria que Deus deu para esse homem foi tão grande, mas ao mesmo tempo diferente de um outro irmão nosso da Bíblia. Por exemplo, Deus, quando Lúcifer cai do céu, que ele tenta usurpar o trono, lá em Ezequiel está escrito que quando ele tenta usurpar o trono de Deus, Deus lança ele de cima para baixo. Aí Ezequiel registra lá Deus dizendo: e tu, que foste mais sábio do que meu servo Daniel, falando para Lúcifer depois da queda. Agora a pergunta é: Deus não tinha dito para Salomão: eu vou te dar tanta sabedoria que antes de ti não houve, e depois de ti não haverá sábio como tu? E por que quando Deus vai falar de Lúcifer, Deus não fala de Salomão, Deus fala de Daniel? Porque a sabedoria de Daniel era diferente da sabedoria de Salomão. Daniel fechava os olhos aqui, Deus mostrava 1000 anos lá na frente. Só para os irmãos entenderem. Daniel viu o céu do lado de dentro quando Jesus subiu em Atos 1:9. Lembra do texto? A Bíblia vai dizer que lá em Atos 1, verso 9, verso 11, meados desse texto aí, o texto diz que Jesus subindo. Aí a Bíblia diz que uma nuvem veio e tampou Jesus dos olhos dos discípulos. Os discípulos viram até onde? Até a nuvem, não viram mais nada. Agora, se para baixo da nuvem estava bonito de ver Jesus subir, e para o lado de dentro? Os discípulos não viram, mas Daniel, que estava quase 1000 anos atrás, já tinha visto lá de dentro. Daniel vai dizer em Daniel 7,13: e eu estava orando nas minhas orações da noite, e Deus me mostrou em visão, quando eu olhei para um trono e vi um ancião de dias assentado sobre o trono. Sabe quem foi o ancião que Daniel viu? O Pai. Só que ele não soube dizer que era o Pai, porque a Trindade ainda não tinha sido revelada. Mas ele viu o Pai sentado no trono. Aí ele diz assim: mas quando eu olhei para minha mão direita, eu vi chegar sobre as nuvens do céu um semelhante ao Filho dos deuses. Preste atenção, irmão. Os discípulos viu ele sumir na nuvem. Daniel disse: fica tranquilo, vocês aí de baixo. Ele sumiu na nuvem, eu estou vendo ele chegar na nuvem. Aí Daniel vai dizer assim: e ele chegou e foi levado à destra do ancião de dias, e para ele foi dado honra, glória, poder, majestade. Santo. Aí eu saio de Daniel, passo em Atos, pego João e vou para o livro de Apocalipse. E Daniel já tinha registrado, mas João vai dizer em Apocalipse: e eu chorava muito. Por que, irmão João, você está chorando? Porque não tem ninguém embaixo do céu, não tem ninguém em cima da terra, e não tem ninguém em cima do céu digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Sabe por que não tinha ninguém embaixo da terra? Porque Jesus não estava mais sepultado, já tinha sido ressurreto. Sabe por que não tinha mais ninguém em cima da terra? Porque Jesus não estava mais aqui, ele estava indo embora, e os discípulos viram em Atos 1. Sabe por que não tinha ninguém em cima do céu? Porque ele ainda não tinha chegado. Mas parece que vejo os discípulos dizendo em Atos: eu estou vendo ele subir. Daniel disse: eu estou vendo ele chegar. E a voz dizendo: João, não chores mais, eis aí o leão da tribo de Judá. A sabedoria de Daniel não era de coisa terrena. A sabedoria de Daniel era de coisas futuras, divina e espiritual. Já de Salomão não. A sabedoria de Salomão era de coisas terrenas. Só para você me entender, Salomão foi o primeiro homem a pegar a formiga na palma da mão e descrever os membros da formiga a olho nu. Salomão foi o primeiro homem a olhar o canto da parede e ver a teia da aranha, e ele destrinchou a teia de aranha, e ele falou que substância que a aranha usava para fazer a teia. Salomão foi o primeiro homem a dizer por que tudo gruda na teia e a aranha não gruda na teia. Falamos aqui nessa noite no texto que Salomão falou da menor planta do Líbano, que para nós é a trepadeira, para eles é o cipreste. Mas também Salomão foi o primeiro homem a falar da maior, que é o cedro, que quando adulto tem mais de 40 metros de altura. A história diz que ele destrinchou o cedro da raiz até a ponta do caule lá em cima. Mas preste atenção, irmão, nota de rodapé: se tem uma coisa que Deus não vai nos dar no reino, é ferramenta para a gente se exibir.
Porque tem gente que ganha o dom e quer se mostrar porque ganhou o dom. Aqui não tem isso não, só lá nas minhas bandas que existem essas coisas. Tem gente que é metido porque canta. Tem gente que é metido porque prega. Tem gente que é metido porque toca. Tem gente que é metido porque tem um conhecimento. Mas eu vou dar uma notícia, irmão. Sabedoria, graça, unção, talento de Deus, Deus nunca vai te dar para você se exibir. Se você canta, é para a glória dele. Se você prega, é para a glória dele. Se você toca, é para a glória dele. Até a mão que você ergue para adorar, é para a glória. Mas Deus, irmãos, se puder me dar um pouquinho de retorno, mano. Mas Deus, ele é demais. Deus, irmãos, eu vou falar um negócio muito profundo aqui que talvez você não vai escutar de novo. Então anote isso aí porque é muito importante. Deus, ele é mais ou menos assim. Quando você diz assim, quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você diz, eis-me aqui, ele vai te usar. Agora quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você diz, eu não, ele vai te usar. Isso é o profundo, irmãos. Deus é demais, irmão. Deus é demais. Deus, quando quer, ele cria situações para nos colocar onde ele quer. Tem gente que diz, eu não. Se o céu olhar e dizer, você sim, você sim. Nunca diga nunca para Deus, irmão. Nunca diga eu não quero. Porque ultimamente os que quer Deus não está querendo. E os que não quer Deus está buscando. Oh, glórias a Jesus. Deus é demais. Deus quando quer, ele cria situações. E quando você vai ver, você já está dentro da vontade dele. Você quer ver só? A Bíblia diz que existia duas mulheres que adquiriam a vida de forma fácil. Tem tradução que vai chamá-las de duas prostitutas. Morava debaixo do mesmo teto. Uma teve um filho e a Bíblia diz que passaram-se 3 dias. A companheira de casa também teve uma criança. Diz que criança recém-nascida é tudo igual, né? Mas em matéria de filho, mãe ninguém engana não. Eu não duvido de pai chegar lá no berçário, olhar e falar, qual que é o meu aí? Aquele ali. Ah, aquele ali, olha só, é o meu. E ele bebeu uma água e chegar um outro nenê com um macacão da mesma cor do dele e colocar no meio lá. Quando ele volta, diz, mas espera, o meu estava com azul, qual que é o dos azul ali é o meu ali? Agora a mãe anestesiada, parece que está morrendo, com a barriga aberta. O pediatra catou do ventre da mãe, deu uma limpadinha ali, só aquela desembaçada, mostrou para a mãe fotografou. Quando eu voltei no quarto para ver a minha esposa, que eu corri atrás da criança, depois eu não perdi o médico, tive que voltar para o quarto. A Sheila falou para mim, aberta, os médicos costurando ela falou para mim, você viu como o queixinho dele é lindo? Mas quem viu o queixo, irmão, numa altura daquela? Mas mãe... Oh, glórias a Jesus. Mas uma diz o texto que descuidosa deitou em cima da criança, matou a criança asfixiada. E diz o texto que ela acorda de madrugada para dar de mamar para a criança. E ela percebe que ela matou a criança sufocada. Ela pega o morto, vai lá, põe no lugar do vivo, pega o vivo, amamenta o que não é dela, vira para o canto da parede e vai dormir. A mãe do que era vivo, mas que estava com o morto, acordou e disse, esse é bonitinho, mas não é o meu. Foi lá e falou, senhora, como o meu foi parar aí, eu não sei, porque o meu não anda. Mas o morto é teu e o vivo é meu. A mãe do morto falou para quem era do vivo, não senhor, o vivo é meu e o morto é teu. Não senhora, irmão, não tinha DNA, não tinha teste de paternidade. E ninguém sabia onde andava o pai. Mas vamos falar com quem? Com o filho de Davi. Olha Deus criando uma situação. Deus falou para Salomão, não te dei sabedoria para tu falar de perna de formiga não. Eu te dei graça para tu trabalhar no meu reino. Oh, glória. É aqui que você vai trabalhar, ó. Eu vou te colocar você no centro da minha vontade, Salomão. Quando chega lá para falar com Salomão, diz o texto que eles vão para a sala da audiência. Porta fechada, soldado com a espada na bainha tomando conta da porta, e as duas mães entram na presença dele. Não tinha teste de DNA, não tinha teste de paternidade, mas tinha sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza de coração. A Bíblia não diz, irmãos, mas a história conta que pro lado de fora da sala da audiência, todos que trabalhavam no palácio diziam, eu quero ver o que o filho de Davi vai fazer para sair dessa agora. Porque o pai dele era top na espada, mas nunca enfrentou um negócio desse, eu quero ver.
Mas se tem uma coisa que Deus não vai te deixar envergonhado e confundido onde Ele te colocou. Não, se eu fosse você, eu tinha dado um glória melhor do que isso. Pode ter gente manejando a cabeça, dizendo que não, oração ao contrário, mas lugar que Deus falou é teu, Deus vai te honrar no lugar que Deus falou. Receba esta palavra em nome de Jesus. Salomão olhou e começaram a contar a história. Olha, o morto é dela, o vivo é meu. Não, senhor, o morto é meu, o morto é dela e o vivo é meu. Alguém disse: rei, o morto nós já enterramos, mas se o senhor quiser que a gente manda exonerar e trazer a criança, nós traz. Salomão diz: não, se está enterrado, o lugar do morto é isso mesmo, é enterrado. Meu assunto aqui é com vivo. Só nota de rodapé. Meu assunto é com vivo. Meu assunto é com... Então de vez em quando dá um sinal de vida aí para ninguém te enterrar, irmãos. Vem cá, traz a criança aqui. Chamou o soldado, disse: tira a espada da bainha, pega pelo tornozelo da criança, um tornozelo no pulso e a outra perna deixa de banda, que é para abrir as pernas. Da genitália da criança até o couro cabeludo, parta no meio. Se o problema é a criança viva, dá metade para uma, metade para outra. Você entende isso, irmão? Mas a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Quando uma começou a rir e dizer: eu sabia, rei, que tu tinha uma resposta para o problema. Mas a mãe do vivo começou a chorar, falou: não, deixa, rei, deixa a criança viva, o importante é viver. Vou sentir saudade, mas se ela estiver bem, eu também vou estar bem. Deus diz: está aí a verdadeira mãe. Deus não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido no lugar que Deus te colocou. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez com aquele homem, irmão? Soprou o nome dele. A Bíblia vai dizer que vinham reis de longes para ver e ouvir a sabedoria dele. Depois desse feito, sabe aonde o nome dele foi parar? Na terra da rainha de Sabá. Sabe onde ficava Sabá, irmãos? 1.600 quilômetros para lá do mar Mediterrâneo. A notícia chega lá. A Bíblia não diz, mas a história me conta que a rainha de Sabá, ela se chamava Maquita. Ela disse para os seus príncipes: eu duvido que tem um homem que responde todas as perguntas, decifra todos os enigmas e resolve todos os problemas. Não é possível. Mas eu estou ouvindo falar desse tal filho de Davi. Qualquer hora eu apareço lá. A notícia foi chegando, a notícia foi chegando, a notícia foi chegando, até que um dia ela disse: eu vou lá. Preste atenção nisso, que se o horário der nós vamos usar. A terra de Sabá, eles eram especialistas em ouro, joias e pedras preciosas. Esqueça de mim, mas não esqueça da palavra. Vamos repetir no 3? 3. Ouro e pedras. Guarde isso. Ela montou uma mala de presente para Salomão e disse: vamos, eu vou levar pergunta, eu vou levar enigma e eu vou levar problema. Se ele me deixar sem uma resposta, sem decifrar um enigma ou sem solucionar um problema, eu não dou nada e volto falando que ele não é tudo isso. 1.600 quilômetros. Agora preste atenção, irmãos. 1.600 quilômetros de carro a 100 por hora, sem parar, para beber um copo d'água, são 16 horas de viagem. Agora 1.600 quilômetros carregado no deserto de camelo, foram 5 meses de viagem. Ela atravessa o deserto, ela chega até a porta dele. Quando ela chega até a porta do rei, a história diz que a porta do reino se abre. Os seus príncipes e os seus servos colocam o rosto na terra, e um príncipe ergue a voz e grita: vive tu, ó rei, eternamente. O porteiro de Salomão olhou e falou: que rei? O senhor. Não, mas não sou rei não, eu sou porteiro. Pô, porteiro. Mas porteiro aqui trabalha com essa pompa toda, bonito e elegante desse jeito? Precisa de tudo isso para ir para um culto? Precisa de toda essa beleza para ir para a igreja? Precisa de tudo isso para se apresentar para o rei? Ele diz: não, aqui precisa. Se é para trabalhar para o rei, tem que ser da melhor forma possível. A história diz que um príncipe dela olhou para ele e disse assim: lá em Sabá não tem isso não. Ele disse: lá não tem, mas aqui... E que tem fraco é esse aí, irmão? Aqui... lá não tem, mas aqui... Mas fica tranquilo que o rei vai atender vocês aqui no portão. Alguém diz: como é que é? Salomão vem atender aqui no portão. Um príncipe perguntou: o rei? O rei. O grande rei? O grande rei. Sai do trono e vem aqui atender no portão? Atender no portão. Lá em Sabá não tem essa recepção não. Lá não tem, mas aqui... Porque a recepção é tudo, viu, irmão? A recepção é tudo.
Você sabia que tem gente que espera um abraço? Tem gente que entra na igreja, mas ele conhece a Bíblia, ele conhece os cânticos, mas a alma está gritando, e um abraço resolve. A recepção é tudo. E tem gente que não tem a coragem de estender a mão, apertar a mão, dar uma paz ao Senhor e dizer: seja bem-vindo do nosso meio. A recepção é tudo, viu, irmãos? A recepção é tudo. E a recepção começa lá da porta, lá fora. Porque a primeira impressão é a que fica. Porque a recepção é tudo. Quer saber se vai voltar? Veja como que vai receber. Não adianta fazer uma grande festa, trazer gente de fora e colocar o visitante sentado no último banco. Não, senhor, vai sentar aqui. Ah, mas aqui não é muito para frente. Não, mas você merece mais do que isso. Nós só não te coloca aqui porque aqui já está ocupado. Mas aqui é o teu lugar. Não, eu vou voltar lá. Por quê? Porque não souberam nem como me tratar. Fiquei constrangido de tão bem que eu fui tratado. Lá em Sabá não tem isso não. Lá não tem. Mas aqui... Oh, glória a Jesus. Salomão, não, ele ia receber na porta. Sabe por que ele ia receber na porta? Porque ele dizia o seguinte: ninguém vai entrar no reino se não ouvir meia hora de Bíblia lá na porta. Primeiro tem que ouvir o Deus que fez no reino. Tem que conhecer o Deus do reino, para depois entrar e desfrutar do reino. Você entende isso, irmão? Eu vou repetir de novo. Salomão dizia o seguinte: para desfrutar do reino, primeiro tem que ouvir do Deus do reino lá na porta. E se não aguentar pode ir embora, fica à vontade, foi um prazer em conhecer. O caminho que veio volta. Mas se ouvir do Deus do reino e gostar, diz: agora entre e desfruta do reino. Eu vou traduzir para você entender. Porque tem gente que toma banho, se troca, tá bonitinho, chega a visita na hora do culto. Aperta o cinto aí, irmão. Ô, irmão, você não veio num culto? Ah, eu não vim, recebi uma visita. Você acredita que eu já tinha até tomado banho e me trocado? Mas a visita chegou e falou: eu vim te visitar. Você viu aquela matéria que vai passar no Fantástico? Ah, já que você veio, nós falta no culto e vamos pro Fantástico. Fantástico é o que Jesus faz na igreja, você faltou e não viu Jesus fazer. Primeiro você ofereça o Deus do reino, é aqui, para depois sentar no teu sofá e saber o que o Deus tem feito na tua casa, o Deus do reino. Eu não sei se você pode dar um glória por esta... Oh, Jesus, eu quero voltar em Jaú, Jesus. Salomão dizia o seguinte: tudo que vocês verem da porta do reino para dentro, quem fez foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, oh glória, o Deus do meu bom pai Davi. Salomão andava acompanhado com, eu vou falar um linguajar nosso de hoje aqui, 2 servos, mas eu vou colocar um título no servo aqui. Salomão andava com 2 cooperadores do lado. Os cooperadores ficavam só de longe olhando, para ver se o rei precisava de alguma coisa. Porque hoje, irmão, aqui não acontece isso não, só lá nas minhas bandas. Se acabar o culto, o pastor tiver que entrar numa sala para resolver algum assunto, dependendo da igreja, os diáconos vão embora e deixam o pastor sozinho com as portas abertas. Os irmãos estão de bem comigo, né, irmãos? Oh, glórias, me ajuda, Jesus. A gente fala do que vive, irmão. Por isso que eu digo que é lá nas minhas bandas que acontecem essas coisas. Mas 2 cooperadores acompanhavam Salomão de longe. Um olhava para o outro e dizia: ó, vai lá que é tua vez. O rei está com calor, olha lá. Olha o suor se transformando em gota, escorrendo na testa dele. E os ventiladores, irmão, eram o mais caro da época. Era feito de pena de pavão. Você vai, você que fica eu. Na próxima vai eu, porque aqui tem lugar para todo mundo. O cooperador falava: dá licença, rei, estou vendo que o senhor está com calor, eu vim dar uma refrescada no rei. Refrescava o rei. Dá licença, rei. Saía. Olha lá, tá suando de novo. Não, eu já fui, agora é a tua vez. Aqui tem lugar para todo mundo. Porque tem gente que só pensa nele, mas no reino tem lugar para todo mundo. Vai lá. Deixa eu dar. Quantas das vezes, irmãos, nós entramos na igreja e quem sabe não tem gente com o coração aqui amargurado. Você veio pela graça. Se fosse ver, nem aqui você tinha força para chegar. Mas Deus te renovou e te trouxe aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho uma brisa fresca para esse deserto que você está atravessando. Oh glória, Salomão falou. E quando Salomão falou, Salomão disse para ela assim: vocês chegaram na hora certa. Já é a hora da refeição. Como ouviram do Deus do reino, vamos para a sala do banquete, que agora chegou a hora da gente comer. Oh, coisa boa. Olha, teve gente que não deu glória até agora, mas falou em comer, irmão, você viu? Vamos para o reino, vamos entrar, vamos comer, vamos sentar na mesa. A história diz que a rainha de Sabá virou para um dos seus príncipes e falou assim para eles: vai lá na mobila e traga o que eu gosto de comer, porque vai que o paladar desse homem não me agrada. Eu não vim aqui para passar fome não. Irmãos, ela era a rainha, ela comia o de melhor.
Mas quando ela entrou na sala do banquete e viu a mesa do homem, ela falou para os seus príncipes: guarde as panelas no saco, porque senão nós vamos passar vergonha. Eu achei que eu comia coisa boa em Sabá, coisa boa nós vamos comer hoje aqui, ó. Salomão mandava matar 100 cabeças de ovelha por dia, 30 cabeças de bois por dia, 600 cântaros de vinho por dia, 300 ciclos de medida de farinha da grossa e mais 300 da fina. Tá para quem gosta de carne com farinha, meu irmão. Tirando as reses, as caças, as aves do campo. Quem estava pendurado nas vidraças, limpando as vidraças do palácio, era dada a ordem para descer e sentar na mesa para comer. Quem estava limpando o chão do palácio, era dada a ordem para soltar o pano, sentar na mesa e para comer. Ela olhou para Salomão e falou: os teus escravos, suado, senta na mesa para comer contigo. Salomão disse: tu acha que eu como tudo isso sozinho? A mesa não é só minha não, é mesa de quem trabalha. Quem trabalha pode sentar para comer. Oh glória, olha o que ela disse: lá em Sabá não tem isso não. Lá não tem, mas aqui... Porque tem gente que quer te excluir da mesa, mas Deus está dizendo: a mesa é tua, pode sentar na mesa, pega o que você precisa. Sabe uma das coisas, rapidamente por causa do horário, sabe uma das coisas que chamou a atenção dela ao sentar da mesa? A reverência. Ela olhou a reverência. Ela disse: nem os meus príncipes se portam com tanta reverência quanto os teus escravos. Falou: lá em Sabá não tem isso não. Lá em Sabá não tem isso não. Lá não tem. Mas aqui, vê se tem alguém andando para ir beber água. Se estava com vontade, eu duvido que tem coragem agora. Vê se tem alguém andando para ir no banheiro. Vê se tem alguém mascando bala e chiclete. Vê se tem. Não é novidade, irmão, não preciso ser profeta. Se aqui não tiver, parabéns. Mas eu pago para ver. Se olhar por esses bancos para baixo, se não tem chiclete grudado. A pergunta é: por que não gruda na porta do armário de casa? Não, pastor, lá custou caro, mas aqui também tem dono. Reverência. Salomão, irmão, não aceitou barulho nem na construção do templo. Sabe quantos operários trabalharam na construção? A história não diz, mas só mestre de obras foram 3.600 mestres de obra. Você tem noção do que é isso, irmão? Mestre de obras, 3.600. Eu vou falar um linguajar nosso. Um dia ele fez uma reunião de obreiro com os mestres de obra. Ele disse: eu não aceito barulho dentro da casa que não é minha. A casa é de Deus. Mas rei, para a gente assentar a pedra na parede? Para assentar a pedra na parede, tu vai na montanha, tu talha a pedra, tu lapide a pedra, tu pule a pedra, tira a medida, a espessura, tamanho, diâmetro, e vem aqui só para assentar a pedra. Aqui dentro não é para cortar pedra. Os mestres de obra dizem: não vai dar certo, rei. Por quê? Porque para assentar a pedra na parede precisa bater com o martelo, vai fazer barulho. Ele disse: encabece a cabeça do martelo com borracha. A casa não é minha, a casa tem dono. E Deus gostou tanto que na inauguração Deus disse: já que é minha, tem reverência, eu vou descer com os 2 pés dentro dessa casa aí. Prepare outro glória, irmão. Aonde tem reverência, o nosso Deus passeia no meio dela. Aleluia. Olha, esses dias eu estava numa reunião de obreiro, pastor. O pastor presidente daquele ministério disse assim: irmãos, tem irmãos que estão me perguntando por que senta aqui na frente das câmeras só poucos obreiros. Eu, meu primeiro, vice, meu segundo, e algum irmão auxiliando o culto. E esse monte de obreiros senta afastado. Por que não senta todo mundo aqui? Ele disse: eu vou responder. Olha o que ele disse: já que estão me criticando, dizendo que só são poucos que sentam na frente da câmera, eu vou responder porque tem poucos que sentam na frente da câmera. Procura os vídeos antigos que todos sentavam aqui. Aqui você vai ver gente cochilando. Aqui você vai ver gente navegando na rede social. Aqui estão cantando o hino, o obreiro está passando a página da rede social, batendo papo, mascando chiclete, chupando bala. Aqui não é minha casa. E detalhe, não estou pedindo para assistir coisa bonita, porque aqui nós somos falhos. Mas também é desonroso o ímpio olhar a casa de Deus e ver o altar, alguém mascando chiclete. Aqui não, aqui é lugar de reverência.
Ela disse: lá em Sabá não tem isso não. Lá não tem, mas aqui... Irmãos, desculpe o que eu vou dizer. Criancinha, preste atenção, criancinha de 12 anos, o pai precisa dar um celular na mão para ele poder assistir o culto em paz. Parabéns, a sua casa vai longe. Deixa eu traduzir aqui. Somos em 3 irmãos, pastor. Era difícil minha mãe chegar no culto e o culto já ter começado. E nós íamos a pé para a igreja. São Paulo, meu irmão, só tem morro naquele lugar. Nós 3, tudo assim, ó. E minha mãe também. Minha mãe é dessa altura. E não é aí embaixo, né? Aqui em cima mesmo, aqui, ó. E dessa grossura. Mas falou em culto, é reverência. A gente saía para ir para a igreja, ela dizia assim para mim e para minhas irmãs. Começava por ordem de idade. Márcia, Fabiana, Isaías. Nós estamos indo para a igreja. Vocês querem beber água? Não. Querem ir ao banheiro? Não. Porque se chegar na igreja, levantar, em casa nós conversamos. Como era difícil a gente chegar na igreja e o culto já ter começado, ela dava a segunda oportunidade. Só falta minutos para começar o culto. Quer beber água? Quer o banheiro? A hora é agora, depois não levanta mais, hein? E um dia, irmãos, eu nem falei, uai. Essa igreja tem uma revelação profunda, irmão. Profetizamos agora, espírito de discernimento, já discerniram o que eu vou falar já. Um dia eu não sei se eu não conhecia a minha mãe ou se eu estava tentando a Deus. Começou o hino da harpa, me deu sede. Falei para minha mãe assim: mãe, eu posso beber água rapidinho? Ela nem olhou, ela continuou cantando o hino da harpa. Eu falei: eu vou quebrar esse tabu. Eu não vou fazer igual aos outros, de ir lá ficar lá no fundo brincando. Eu vou quietinho, tomo água e volto quietinho e sento do lado dela. Assim eu pensei, assim eu fiz. A nossa igreja era muito pequenininha, pequenininha de verdade. Todos os bancos ficavam encostados desse lado da parede, e o púlpito aqui. Então a porta da entrada já era o corredorzinho da igreja. Minha mãe sempre gostou de sentar lá atrás no cantinho com a gente. Mas eu vim pelo cantinho, atrás do púlpito, no cantinho era uma cortina que pegava a parede inteira do púlpito. Mas você puxava aquela cortina ali atrás, tinha os banheiros e o bebedor. Quietinho eu pensei e fui. Fui lá, bebi água, voltei, sentei quietinho. Para resumir, quando chegamos em casa, irmão, 500 graus de puro fogo santo e poder. Vamos ver se os irmãos estão com a revelação. Sabe quando foi que eu levantei de novo para beber água? Eita, não foi a carne nem o sangue que te revelou, irmão. Um dia uma mulher chegou na minha mãe e falou assim: irmã, eu acho que a senhora está tratando muito firme seus filhos. Minha mãe disse: por quê? Falei: porque eu não vejo eles levantar. Tem hora que eles vão lá no fundo, as crianças ficam lá batendo um papinho, conversando. Viu? Muito quente, a igreja é pequenininha. A nossa rua não tem movimento. Nós temos crianças que sentam na calçada, ficam brincando, os diáconos olham. Mas tudo bem, se a senhora não quiser, se a senhora quiser também trazer um salgadinho, uma bolachinha, uma água para eles comer quietinho aqui, é bom, porque 2 horas e meia de culto para criança não é fácil não. Minha mãe nunca foi de reagir, né? Nunca foi. Só que a mulher caiu na oportunidade, dá oportunidade para minha mãe. Se a mulher fala assim: era isso que eu queria falar com a senhora, Deus abençoe, amém. Mas a mulher diz: a senhora quer falar alguma coisa? Minha mãe disse: eu não queria, mas já que a senhora deixa, a senhora cuida da sua tenda, que da minha tenda quem cuida sou eu. Se a senhora acha bonito trazer bolacha e da tua criança fazer da casa de Deus um chiqueiro e achar que a irmã da limpeza é escravo de criança bagunceira, continue. Se a senhora acha bonito os diáconos não poder assistir culto, porque tem que ficar correndo atrás de filho de creme na igreja, continue. Se acham bonito ter criança lá no fundo brincando, conversando e às vezes atrapalhando até o pastor pregar porque o lugar lá é pequeno, continue. Na minha casa tem hora para passear, tem hora para estudar, tem hora para congregar, e aqui nós não vamos levantar não, pode deixar as crianças aí. 30 anos se passou, eu não vou nem dizer o que aconteceu com a banda de lá, mas na banda de cá, minhas 2 irmãs missionárias, casada com obreiro, e eu pastor da casa de Deus. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Lá não tem, mas aqui eu espero que as mães ficam de bem de mim hoje aqui. É bem verdade, irmão, que para toda regra existe uma exceção, né? Hoje tem tanto tipo de distúrbio que na nossa época a gente nunca nem ouviu falar, mas hoje tem, né? Mas na época da minha mãe esse distúrbio era curado rapidinho. Mas enfim, eu estou falando de reverência.
Fui pregar numa igreja em São Paulo e levei um amigo meu que trabalhava comigo. Preste atenção no que eu vou dizer. Espírita de sentir saudade dos parentes dele morto, ele ir no centro para consultar. Falei para ele: rapaz, você precisa sair disso aí, Deus não está nesse negócio. Vem um dia comigo na igreja. E fomos conversando e tal, e evangelizando. Um dia ele falou: Isaías, quando você for pregar num pedaço aqui, mas você que for levar a palavra, eu quero ir. Falei: então sábado agora está marcado, que eu tenho um compromisso, eu vou te levar. Chegamos na igreja, a recepção já foi 0. Porque alguém virou para mim e falou: o senhor é o pregador da noite? Sim. E ele está comigo. Não, ele fica tranquilo que eu vou arrumar um lugar para ele. Me trouxe para o altar. Quando eu olhei para o meu amigo lá atrás, debaixo da galeria, no pé da escada que sobe para a galeria. Mas enfim, a casa não é minha, a gente tem que respeitar. Eu estou aqui e gente que sobe, e gente que desce, e gente que sobe, e gente que desce, e gente que anda, e gente que conversa, e que brinca, e que dá risada. E eu estou de olho nele. E ele não sabia se olhava para o altar, se olhava para as crianças, se olhava para o altar, se olhava para os obreiros, se olhava para o altar, se olhava para o bate-papo. Quando acabou o culto, que eu estou levando ele em casa, ele dentro do carro, ele falou para mim assim: segunda-feira na empresa eu vou te fazer uma pergunta, você me responde? Eu falei: se você quiser perguntar agora. Ele falou: não, já estou chegando em casa, mas segunda-feira eu te pergunto. Eu falei: mas é o quê? Ele falou: um negócio que você falou lá na igreja, eu não entendi. Eu falei: será que eu não soube explicar? Ele falou: não consegui nem ouvir. Mais da metade do que você falou, não prestei atenção. Porque tinha tanta gente ali andando. Aí eu, para passar um pano, né? Porque a gente tenta passar um pano. Eu falei: não, sabe o que é? É porque é congresso, é muita gente, os obreiros têm que trabalhar. Não, quem estava mais conversando eram os de gravata. Os de gravata que são obreiros? Sim. E detalhe, estava falando do jogo que vai ter amanhã. Lá não tem. Mas aqui, pronto, eu não sabia onde enfiar a cara. Não, o jogo de amanhã eles já estavam falando, está trabalhando. Eles estavam falando quem que ia ganhar o jogo de amanhã. Aqui é lugar de reverência, irmão. Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Se eu ficar parado, adorando, Deus diz o que em Apocalipse? Eu passeio no meio dela, oh glórias a Jesus. E quando Jesus passeia, tem cura ali, batismo aqui, renovo lá. Você pode dar um glória por essa reverência. Para resumir, por causa do horário, eu disse aos irmãos que eles eram especialistas em quê? Ouro, joias e pedras. Um dia ela saiu para dar uma volta, ela ficou com vergonha. Ela falou para o seu príncipe: rapaz, eu fiquei com vergonha, porque eu entrei numa sala ali que um príncipe dele me levou. Só para os irmãos entenderem, desenha na tua mente aí. Aqui era uma sala, e aqui era um paredão fechado. O sol nascia deste lado, e o fim da tarde o sol se punha deste lado. Aqui eram janelões abertos, tudo aberto. E aqui era um paredão de pedras lapidadas na montanha, no mínimo 80 vezes. Salomão mandou lapidar cada pedra para se assentar naquela parede 80 vezes. Ô rei, por que tanta lapidação? Porque Salomão dizia: eu vou colocar no lugar de destaque, e depois que tiver onde eu escolhi para colocar, não pode dar defeito, não pode rachar, não pode trincar, não pode dar defeito. Está entendendo por causa do processo, irmão? Tem gente que não entende, mas Deus está dizendo: porque o lugar que eu vou te colocar lá na frente não pode dar defeito. Oh glórias a Jesus. Pegava aquela pedra, depois de lapidada, pegava-se um peixe no mar Mediterrâneo e sangrava a garganta do peixe, por onde o sangue sai mais puro. Banhava aquela pedra e as suas curvas. Depois do sangue seco, pegava a gordura de carneiro e passava na volta da pedra. Quando tudo aquilo secava, era assentada a pedra. Aqui, janelões abertos, e aqui essas pedras. O sol nascia aqui e se punha deste lado. No fim da tarde, enquanto o sol estava se pondo, os raios solares entravam por esses janelões abertos e batiam nessa parede. Por causa do vermelho do peixe, do sangue do peixe, a sala ficava numa coloração de rubi. E por causa das curvas da pedra passada com gordura de carneiro, dava mais 7 cores diferentes no ambiente. Ela olhou e disse: quanto custou para fazer isso? Porque a minha terra é especialista em ouro, joias e pedras preciosas. Quanto custou uma pedra dessa? O príncipe de Salomão disse: não custou nada não. Isso aí é pedra talhada na montanha, lapidada, banhada com sangue e com gordura de carneiro, depois era colocada aí. Pois mas quanto custou para fazer uma obra dessa? Não, também não custou nada não. E quem foi que fez? Quem fez foi o rei Irão. E o rei Irão não cobrou nada. Não, para trabalhar para o reino ele não pôs preço não. Só para dizer que trabalhou para Salomão, ele veio aqui e não cobrou nada. Ela disse: lá em Sabá não tem isso não. Lá não tem, mas aqui...
Quando eu falo do vermelho, eu falo do sangue. E quando eu falo das 7 cores diferentes, eu falo dos 7 dons do Espírito. Está aqui, ó. E o sol da justiça está brilhando na igreja, irmão. Lá não tem, mas aqui tem. Ela olhou aquilo e falou: puxa vida. Ela foi e colocou um vestido de pedras cravejada, do pescoço ao tornozelo, e foi na sala de meditação onde estava Salomão. A história diz que quando ela entra da porta para dentro, ela puxa a barra do vestido. Salomão, sentado na cadeira da meditação, olhou para ela e começou a sorrir. Ela perguntou para Salomão: por que você está sorrindo? Ele disse: porque você puxou a barra do teu vestido. Ela falou: mas eu puxei a barra do vestido porque é de pedras cravejadas, ele é pesado. Ela queria impressioná-lo. É pesado e teu piso está molhado. Se molhar a barra do vestido, ele já é pesado, ele vai pesar muito mais, eu não consigo andar. Salomão disse: é por isso que eu estou rindo. Tu está achando que tu está pisando em água. Olha direito que aqui não tem água, aqui é cristal. Cristal para pisar, cristal para pisar. Lá não tem, mas aqui. Ô irmão, eu fico imaginando a cabeça do ímpio. Porque eu estou falando aqui para quem tem a mente de Cristo. Viu? Estou falando para quem tem a mente de Cristo. Mas você já parou para imaginar de quem entra na igreja e não conhece Jesus direito? Deus toma aqueles crentes naqueles corinhos de fogo, aqueles crentes pentecostal. Porque tem hora que Deus desce na casa e diz: ah, o chão é fogo, pisa nisso. A parede aqui está em brasa. Quem não conhece fica doido, irmão. Mas quem é ligado, eu tenho certeza que num culto cheio do Espírito, irmão, para o carnal é parede e piso normal. Mas para um crente cheio do Espírito, quando a glória desce, é fogo na parede, é fogo no chão, é fogo. Você crê nisso, irmãos? É por isso que nós podemos cantar aquele corinho com precisão. Há uma roda de fogo entre nós. O ímpio não entende isso. O ímpio vai dizer: mas que negócio de roda é essa de fogo aí? Não, ele não entende, mas nós entendemos. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a trabalhar, a frieza aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, a frieza aqui dentro não pode ficar, porque há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Há uma roda de fogo entre nós. Esta roda de fogo é Jesus. Quando Jesus começa a operar, o pecado aqui dentro não pode ficar. Quando Jesus começa a operar, pecado aqui dentro não pode ficar. Você pode dar um glória por esta. São ambiente de glória, irmãos. Ela olhou tudo aquilo e falou para o seu príncipe: eu passei vergonha agora. Eu olhei para uma parede que eu achei que era de pedra, os camaradas disseram que era pedra de montanha. Aquela pedra que ninguém dá nada. Sabe aquela pedra que é talhada na montanha que ninguém deu valor? O rei olhou, deu valor, lapidou e colocou aqui dentro. Eu vou traduzir: aqueles que olharam para o Jaú, viu você andando em Jaú, disse: eita, coitado desse aí. Mas o céu olhou, te pegou, te lapidou, te banhou com sangue e te colocou aqui, ó. Você pode dar um glória por isso que Deus fez na tua vida, meu irmão? Aquela pedra que ninguém dava nada. Eu pisei num piso que eu achei que estava molhado, o piso era de cristal. Alguém falou para ela: mas dá os presentes de Sabá para ele: ouro, joias, pedras preciosas. Ouro e joia ele tinha bastância, pedras também, mas tinha uma pedra que só dava na região de Sabá. Ela disse: eu vou impressionar ele nisso aqui, ó. A história diz que ela entra na presença dele e começa a dar presente. E tudo que ele ganhava, ele dizia para o chefe que tomava conta da sala dos presentes: guarda lá, muito obrigado. Isso aqui é para o senhor, guarda lá, muito obrigado. Ela virou para um príncipe e disse: busco de melhor, que não tem nada impressionando esse homem. Porque quem já pisou no santo dos santos, oh glória, em outro lugar não consegue viver, irmãos. Quem conhece o que acontece aqui não é o brilho do Egito e de Sabá que vai tomar conta dos teus olhos, não. Você acredita nisso, irmão? Quem tem Deus na vida não é o que passa na TV consagrado que vai chamar a tua atenção, não. Você chega aqui, tu recebe graça, tu vai embora com graça, tu chega em casa com graça, tu volta para o próximo culto com graça. Você acredita nisso? Dá o de melhor. Falou: olha, rei, isso aqui não tenho em quantidade para vender, por isso que eu não vendo. Temos pouco, mas é da nossa região. Eu só dou para quem eu acho quem merece. E para mim o Senhor merece. É um presente para o Senhor. Ele olhou e falou assim: isso aqui é raro? É raro. Muito obrigado, guarda lá. Olhou para o soldado, estralou o dedo e disse: traga minha chave. A chave, irmãos, pesava 18 quilos de ouro maciço. Abriam 3 portas: a sala das vestes, da alimentação
e a sala do tesouro. Eu não vou abrir nem das vestes, nem da alimentação, porque o horário não permite. Mas deixa eu abrir a sala do tesouro. Abra a sala do tesouro. Quando abriu a sala do tesouro, ele olhou para ela e falou: agora entra lá dentro e procura o que você quiser e pode levar. Quando ela entra dentro da sala, a primeira coisa que ela olha é para o teto. O pescoço sobe e o queixo desce. Porque a primeira coisa que ela vê é os escudos de ouro pendurado no teto da sala do tesouro. Ela olhou para ele e falou: o que é isso no teto? Ele disse: os escudos de ouro. Ela disse: e o que serve esses escudos? Ele disse: antigamente, quando os sacerdotes citavam a lei e Deus mandava. Não é profeta emocionado para querer impressionar, não. É quando Deus mandava. O sacerdote pegava esses escudos, colocava na cabeça e saía rodando no meio do povo e citando a lei. Aonde tinha problema era solucionado. Aonde tinha enfermidade era curado. Aonde tinha o mal era sanado. Ela disse: lá em Sabá não tem isso não. Lá não tem, mas aqui... Os irmãos estão vivos, irmão? Deixa eu abrir um parênteses, eu vou encerrar aqui porque o horário não permite. Escudo de ouro. Eu fui pregar numa cidadezinha, pastor, do lado de Catanduva. Isso já faz um tempo. E Catanduva, o que predomina lá é o cultivo da cana. Então nós temos muita dificuldade quando chega na época da safra, que os irmãos trabalhando na safra, os irmãos trabalham 7 por 1 e vai caindo. Por exemplo, essa semana essa folga caiu na segunda, semana que vem cai na terça, na outra semana cai na quarta. Então tem irmãos que vai no culto, quando ele consegue, é uma vez por semana ou cada 10 dias, até a folga dele cair no dia do culto. Só que na época que está na safra, eles trabalham mesmo. Mas quando chega o período da antes-safra, a usina já vai dando folga, vai dispensando, os que são contratados vai sendo mandado embora e os funcionários vão intercalando. Essa cidade hoje deve ter por baixo uns 6.000 habitantes. Essa cidade se chama Novais. Eu fui pregar nessa cidade, no período da safra a igreja fica vazia, só fica o pastor, pessoas de idade, mulheres e criança. Mas no período que não está em safra, meu irmão, os irmãos querem tirar o atrasado. Os irmãos falam para o pastor: pastor, de quarta e domingo está muito pouco, vamos fazer tarde da benção? Vamos orar na madrugada? Vamos fazer umas campanhas? Vamos fazer uns cultos diferentes, que faz tanto tempo que nós não vai para a igreja? É 6 meses trabalhando, 6 meses fora do período da safra. Então, irmãos, no período da safra tu não vê ninguém, mas no antes safra tu chega lá, glória de Deus, os irmãos só falta descer de rapel pela galeria. E eu fui pregar nessa igreja. Não é nossa, não é do nosso ministério, mas o som muito fraquinho, o som difícil demais, umas caixinhas de som, um microfone ruinzinho e a igreja lotada. E na frente, bem na frente, tinha um adolescente de uns 14, 15 anos sentado na frente. E aquele menino começou a me chamar a atenção, irmãos, porque ele não olhava para o culto, ele de cabeça baixa, com os olhos fechados, de tempo em tempo. Ele erguia a cabeça, ficava de pé, soltava uma rajada de língua estranha e sentava. E eu estou de olho nele, não duvidando, mas eu estava querendo entender. Falei: meu Deus, esse moço não presta atenção no culto. De tempo em tempo ele levantava, soltava uma rajada de língua estranha e sentava. Eu comecei a pregar. E de tempo em tempo ele levantava no meio da mensagem, mandava e sentava. Daqui a pouquinho levantava, mandava e sentava. Teve uma hora que ele levantou e eu fiquei prestando atenção nele. Ele não olhava para mim pregando, ele de cabeça baixa com os olhos fechados. Do nada, porque quando você manda uma mensagem de efeito e a igreja reage, ainda dá para entender. Mas e quando você está explicando alguma coisa que está todo mundo quieto, prestando atenção, ele do nada levantava, falava língua estranha, sentava. Teve uma hora aqui que ele ficou de pé, eu falei: Senhor, que mistério que é esse aí? Só que eu falei em pensamento. O culto inteiro eu perguntando: Senhor, o que é isso? O que é isso? Eu perguntei a prazo, mas Deus me deu a resposta à vista. Porque eu estou perguntando, e uma das vezes que ele levantou, eu pensei, falei: Senhor, que mistério é esse? Aí lá vem o moço, ele levantou, mas não sentou mais, ele veio. Ele desceu aquelas escadas, irmão, com os olhos fechados, falando em língua. Ele veio pelo corredor central saltitando, com os olhos esbugalados, menino de 14 anos. Ele veio saltitando, falando em línguas. E do jeito que ele veio de lá para cá, a glória veio com ele, porque o povo veio adorando junto com ele. O microfone já não ajudava. Então eu fui perdendo o tom de voz, porque o microfone não ajudava. E ele parou aqui no pé do altar. Ele não olhava no meu rosto, ele olhava por cima da minha cabeça, no teto da igreja, por cima da minha cabeça, marchando, falando em línguas e gesticulando. E eu tentei trazer a igreja para mim.
Eu fiquei de lado aqui, puxando a igreja no microfone, e a igreja dando glória com ele. Quando eu voltei, ele já não estava mais aqui. O anjo tomou ele, ele subiu e já estava aqui. Quando eu virei, ele já estava aqui, ó. Aí eu fiquei de frente para ele, ele com o olho esbugalhado apontou o dedo para mim e disse: homem, queres tu saber o que é isso? Eu não perguntei? Então receba. É escudo de ouro na igreja, irmãos. Lá não tem, mas aqui tem. Oh, glórias a Jesus. Deus na boca daquele menino diz: queres tu saber o que é isto? Isto é o meu poder, que em muitos lugares já está faltando. Cantam o meu nome, leem a minha palavra, fazem reuniões na minha casa, mas o meu espírito não tem liberdade para atuar. Não sou eu que estou falando não, foi o Espírito de Deus que falou na boca do menino. Mas eu quero te dizer algo, sabes que foi para ti um bem-aventurado de tu poder estar aqui, irmão, porque Deus, quando Ele quer, Ele quebra na emenda, irmão. O pastor estava me convidando 3 meses para ir naquele culto, e nós não achávamos espaço na agenda. Aí um dia eu tinha espaço, falei, eu pensei, olha como Deus é demais. Eu pensei, eu vou lá atender os irmãos, porque o pastor falou: pastor, a igreja é muito simplesinha, mas os irmãos queriam tanto o senhor lá. Aí um dia eu achei um domingo, falei, eu vou lá congregar com o senhor. Aí eu pensei, eu vou lá, os irmãos são simples, eu vou lá ajudar o pastor. Na boca do menino, Deus falou: achas que tu foste abençoar esse lugar? Tu está sendo um bem-aventurado de estar aqui. Como quem diz, não é o povo que está ganhando, não, é tu que está ganhando por estar aqui. E para tu saber que foi eu que te trouxe aqui, o teu adversário abriu a tua cova, e essa semana você ia cair nela. Tu vai ver o laço ser cortado, mas tu também vai ver a cova ser fechada, porque o adversário abriu. Mas olha o meu anjo que vai adiante de ti. E ele começou a marchar na igreja, marchar. Eu não estou falando para carnal, eu estou falando para quem crê. Quem crê, vê a glória de Deus. Aquele menino começou a rodar na igreja. Irmão, acabou o culto. Coloquei um microfone porque não dava mais para pregar. Acabou debaixo de uma apoteose de glória. Domingo, passou segunda, terça, quarta. Estou descendo para São Paulo, pastor, na região de São Carlos. Quem conhece a rodovia Washington Luiz sabe o que eu estou falando. É um tobogã. Os pedágios são caros, mas a estrada é um tapete. Sobe, desce, sobe, desce. E num determinado momento que eu subi o meu carro, que eu cheguei no topo do interior para a capital, do outro topo, do lado de lá, vinha vindo um caminhão, da capital para o interior. Eu descendo daqui para lá, e ele descendo de lá para cá. Ele pegou velocidade, a roda do caminhão escapou do eixo traseiro. Aquilo começou a quicar, pegou velocidade, passou pelo caminhão, foi quicando, irmão. Dava cada batida que chegava daqui na parede dos irmãos assim, ó. Atravessou o canteiro de grama e veio na minha reta. Eu não tive reflexo, eu não tive reação. Eu só lembro que eu gritei: Deus me guarda. Quando eu gritei Deus me guarda, não tinha pedra, não tinha buraco, não tinha obstáculo. Mas do jeito que o pneu bateu, ele deu uma quebrada, estourou uma cerca e entrou para o canavial. Eu perdi as forças da perna, irmão. Eu encostei meu carro. Quando eu desci do carro, o caminhoneiro do outro lado abanando a mão para mim. Eu abanei a mão para ele. Aí eu pensei: meu Deus, se essa roda bate no meu para-brisa, me afundava para dentro. Eu coloquei a minha cabeça em cima do teto do meu carro, e em espírito eu falei: Deus, obrigado pelo livramento. Quando eu disse isso, eu vi um menininho na minha frente. Olha o meu anjo que vai adiante de ti. Escudo de ouro. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Prepare um glória melhor do que esse. Lá não tem, mas aqui